Minha mãe, por exemplo, o pai dela era espírita, tá? Meu avô materno. Meus pais, eles começaram no movimento espírita. Meu pai, na realidade, vem de família católica, né? Da família, inclusive, do meu pai, tinham freiras, vamos dizer assim, das parentes, né? E todos eles eram oriundos do norte da Itália. E na cidade de Araras eles doaram vários imóveis, até que eles chegaram na cidade de Araras. Araras era praticamente um quarteirão alguns quarteirões em volta de uma praça, né? Montaram uma venda lá para importar produtos da Itália para a colônia italiana. E meu pai teve então uma infância no catolicismo, mas depois, com a juventude, ele foi se distanciando, porque ele era uma pessoa muito... ele era muito inquiridor, ele não aceitava as coisas assim de imposição, né? E teve um período até depois que ele ficou ateu, que ele frequentou, a juventude dele, ele frequentou um ginásio na cidade vizinha de Araras, em Limeira, e lá eles tinham que assistir missa, ele e o irmão dele tinham que assistir missa todos os dias, né? E aí o que aconteceu? Ele, uma vez, ele até nos contou, a mim e meu irmão gêmeo, ele me contou que ele chegou para o sacerdote e disse para o sacerdote assim: o senhor tem certeza de que quando a criança ela morre na infância, vai direto para o céu? Aí o professor, que era padre, falou assim: claro, está lá nos cânones da igreja e tudo, quando morre criança, vai direto para o céu. Meu pai falou para ele assim: eu queria ter essa certeza que o senhor tem. Porque se eu tivesse essa certeza, eu ia pegar uma metralhadora, eu ia matar tudo quanto era criança pequena que eu visse pela frente. O padre ficou escandalizado: mas que isso, menino, que isso? Falou: não, mas o que acontece é o seguinte: o dia que eu estivesse lá nas profundezas do inferno, ia estar assim de anjinho, assim, rogando aos céus por mim e dizendo: se ele não tivesse feito isso com a gente, talvez nós estivéssemos no lugar dele. Aí o padre: mas o senhor vai para lá, não sei o quê, vai rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quanto Pai Nosso e tal. Então meu pai depois, quando ele foi para São Paulo, que ele foi fazer a faculdade de Direito Largo São Francisco, aí ele começou a entrar em contato aqui na cidade de São Paulo com centros espíritas. Ele frequentou inclusive a Federação do Estado de São Paulo, e ele era uma pessoa que ele é conhecido por, vamos dizer assim, por desmistificar. O desmistificador, ele ia lá e desmistificava. Ele pesquisava e, se tivesse, ele desmistificava mesmo, né? Aquilo que falava inclusive Allan Kardec, né? Então, e meu pai, frequentando a faculdade do Largo São Francisco, ele entrou em contato com grupos aí espíritas, e ele era um pesquisador ferrenho, né? Se tivesse mistificação, ele ia e realmente virava a coisa no avesso, né? Ele frequentou aqui em São Paulo, inclusive, o Centro Espírita Padre Isabel, 2 anos depois de ter sido fundado, né? E ele conheceu depois, no final da faculdade, ele terminou o último ano da faculdade de São Francisco, ele se transferiu para o Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, e foi lá que ele se formou. E lá ele conheceu o Divaldo Franco com 17 anos de idade, tanto que ele foi a pessoa que trouxe o Divaldo Franco para o estado de São Paulo, né? E aí depois ele foi, através de pesquisas e tudo, ele foi se enfronhando. Minha mãe é ao contrário. Minha mãe, o pai dela, meu avô paterno, era espírita e conheceu inclusive o Carbar Schutel de Matão, tanto que quando minha mãe foi estudar odontologia, que ela fez a 4ª turma de odontologia na Unesp de Araraquara, foi através do Carbar Schutel que ela obteve lá todas as orientações de onde ficar, a pensão e tudo, né? Então, eles
tiveram, vamos dizer assim, essa iniciação no espiritismo e, naturalmente, começaram a frequentar Pedro Leopoldo no final da década de 40, né? Eu conhecendo Chico Xavier, e ele, inclusive, comprou uma máquina de filmadora de 16 milímetros, que foi a que ele fez os filmes mudos, né, em preto e branco, do Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo, que hoje tem de registro através de toda aí a sua iniciativa. O que o levou a filmar o Chico lá e qual foi o motivo? Teve algum motivo especial para ele passar por Pedro Leopoldo? Ah, sim. Meu pai, ele era professor de sociologia, estudava bastante e tinha uma cultura muito avantajada para a época, né? E ele percebeu a importância de se registrar isso daí em filme. Por quê? Porque ele viu o potencial do Chico Xavier como realmente uma pessoa diferenciada, né? A respeito disso, eu gostaria inclusive de contar um aspecto que aconteceu comigo e com o meu irmão quando o Chico Xavier esteve em Araras, que o Chico Xavier, na década de 50, em meados da década de 50, começo da década de 60, até acho que meados da década de 60, ele dava palestras. Ele era orador, o Chico Xavier, ele fazia palestras. E ele estando em Araras, eu me lembro que meu pai levou ele até a nossa residência, né? Eu não posso me recordar a data certa, porque eu devia ter entre 6, 7, 8 anos de idade, mas eu me lembro como se fosse hoje que meu pai fez a seguinte pergunta para o Chico Xavier: Chico, você pode dizer acerca deles quem os dois serão no futuro? Aí eu olhei bem para o Chico, e o Chico na época já tinha o olho estrábico dele, né? Uma criança de 6, 7 anos, a gente até se impressionava. Ele virou o pescoço, olhou para cima assim, e ele falou desse jeito: eles serão os construtores do terceiro milênio. Chico falou assim. Na época eu fiquei impressionado com aquilo, né? E hoje, com 70 anos de idade, eu fico imaginando o seguinte: o Chico não errou. Sabe por que o Chico não errou? Porque nós estamos no ano 25 do terceiro milênio. Para terminar o terceiro milênio, ainda faltam 975 anos. 975 anos, eu ainda vou ter oportunidade de renascer aqui pelo menos umas 8 vezes, né? Eu espero que nessas 8 vezes eu possa realmente ser um dos construtores do terceiro milênio. E a questão do livro para construir o hospital? Conta essa história. Sim, meu pai, ele lá no Rio de Janeiro, ele conheceu diversas pessoas no Rio de Janeiro, né? E frequentou diversos trabalhos no Rio de Janeiro, inclusive aquela que escreveu o Memórias de um Suicida, a dona Ivone, né, do Amaral Pereira, conheceu ela, né? E conheceu diversas personalidades de lá, e ele começou a lecionar sociologia, porque na realidade ele não queria ser advogado. Advogado, quem quis que ele fosse foi o meu avô paterno, o pai dele. Por quê? Porque meu pai queria ser médico. Mas o meu avô paterno, movido aí dos melhores intenções, falou: não, meu filho não vai ser médico, porque existia um médico muito caridoso na cidade de Araras, chamado Dr. Luiz Narciso Gomes, que ele era um sacerdote da medicina, ou seja, era daqueles que não cobrava consulta e ainda dava o dinheiro para o doente comprar o remédio, né? Como a gente teve no Rio de Janeiro o doutor Bezerra de Menezes, né? E naturalmente, com isso, o doutor Luiz Narciso Gomes morreu da miséria. Então meu avô falou: não vai ser médico, porque médico morre na miséria. E quis que o meu pai fosse ser advogado. Meu pai acabou
exercendo a advocacia, acho que por 3 ou 4 causas. A última causa foi quando surgiu para ele a necessidade dele despejar uma viúva de uma residência de aluguel. Ele falou, não, isso eu não vou fazer, fechou o escritório de advocacia e foi lecionar sociologia, né? E lecionando sociologia, na época, a gente tem que entender isso aí, na década de 40, final da década de 40, as nomeações não eram na cidade de origem, eram em outras cidades, né? E no livro que ele escreveu, chamado Além das Fronteiras do Mundo, ele descreve sobre isso, né? E descreve que ele escutava dentro da cabeça dele intuições, não pelo ouvido, dentro da mente, como se alguém estivesse conversando com ele. Então falava, vai procurar fulano de tal lá, em São Paulo, que ele é deputado. E esse fulano de tal, que foi um deputado de Jundiaí, foi professor dele na faculdade do Largo São Francisco. Aí ele falou, mas será que ele vai me conhecer? Isso dentro do trem, que era de trem que ia de Araras para São Paulo. Vai que ele vai te conhecer. Aí meu pai chegou lá, a hora que ele chegou lá, aquela fila de gente querendo com deputado, com não sei o que e tal. Ele deixou um bilhetinho lá para que queria falar, né? De repente aparece o deputado lá, quem é o Lauro que está aí e tal, não sei o que, tal. Mandou chamar ele lá, levou ele lá para dentro e tal, eu vou te apresentar para o secretário de Educação aqui do Estado. Aí apresentou para o secretário e tudo, só que aí entrou nos trâmites, demorou meses e tudo isso aí. Quando ele achou que não ia mais acontecer nada, ele voltou uma outra vez para São Paulo, né? E a voz voltou a falar na cabeça dele, entra na sala agora, que a mocinha que falou para esperar, entra na sala. Ele entrou assim e falou, para minha surpresa, eles nem notaram que eu estava dentro da sala. Estava lá o secretário junto com o assessor dele e tudo, não sei o quê. Aí conversaram e tudo, falou, tem uma substituição aqui que a voz tinha falado, você vai tomar posse em Franca, né? Aí ele, olha, nós temos uma substituição, se quiser aqui, é em Franca. O resultado foi para Franca, né? E ele, quando foi em Franca, ele começou no quarto a escutar umas pancadinhas no quarto, e aí ele lembrou, isso aí, será que é espírito que está querendo comunicar comigo? Que é o que já aconteceu, aquele fenômeno em Hydesville, das irmãs Fox. Ele falou, eu vou fazer uma pergunta, dependendo da resposta, eu vou daqui, né? Que ele acendeu a luz, viu e tudo, se tinha ratos, se tinha não sei o que, não tinha nada. Apagou a luz, voltou as pancadinhas. Se for espírito amigo, dá uma pancadinha, se for inimigo, dá 2. Como quem disse, se der 2, eu zarpo daqui. Aí deu uma pancadinha. Com o soletrar do alfabeto, comunicou-se com ele o meu bisavô, avô dele, desencarnado, que se chamava Antônio Miquelinho, o mesmo nome, eu tenho o mesmo nome dele, só não me chamo bisneto, porque na época que eu nasci ele já tinha desencarnado. Dizendo para ele que a missão dele aqui era trabalhar com tudo ligado à saúde, mas que ele tinha sido, vamos dizer assim, não tinha tido permissão de exercer a medicina, porque em vida anterior ele tinha sido médico e tinha abusado dos dons da medicina, mas que ele teria que construir um sanatório na cidade de Araras, junto com o grupo e tal. Foi aí que começou a história do sanatório. Aí ele escrevia todos esses livros a respeito das pesquisas dele. Ele escreveu 4 livros, Além das Fronteiras do Mundo, Rumo ao Infinito, Palestina no Tempo de Jesus, Meditações, que era só de pensamentos. Todos esses livros, se quem tiver interesse pesquisar em YouTube, tudo vai encontrar, aliás, em Google, vai encontrar isso aí em sebos, sempre existem para vender, principalmente o Meditações, que foi reeditado várias vezes pelo Instituto de Difusão Espírita, né? O pseudônimo que ele usava era Jacques Garnier, que era o nome que ele teria
teria, na época que ele desencarnou, que ele reencarnou, né? Na França, no século XIX, ele teria sido esse médico exercendo a medicina no sul da França, né? Que ele nasceu no litoral da Normandia, depois foi para Paris, fez o curso, e depois ele desceu para Marselha e exerceu a medicina em Marselha. E com a venda destes livros e a pesquisa através de, vamos dizer assim, de donativos, de doação para tijolos, para tudo, uma vez ele esteve, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ele, quando terminou o último ano lá no Rio de Janeiro, ele conheceu muita gente lá, pessoal do teatro, pessoal de tudo, e conheceu, inclusive, o dono do Cassino Quitandinha. Ele conheceu o dono do Cassino Quitandinha. Não me recordo o nome agora, não me recordo o nome dele agora, está na ponta da língua, mas eu não me recordo. E ele esteve no Rio de Janeiro pedindo donativos, e ele foi numa casa lá para pedir donativos, e ele percebeu que a pessoa lá estava pela janela assim semi-fechada, datilografando, né? Datilografando. E bateu, a pessoa não atendeu e tudo, aí o vizinho atendeu, e o vizinho era justamente esse dono do Quitandinha. Ele falou, você sabe Aí meu pai explicou que estava fazendo um sanatório, estava construindo um hospital para obsidiados em Araras e tudo, né? E o dono do Quitandinha falou assim, você sabe na casa de quem que você bateu aí que ele não abriu para você? Esse aqui é o dono dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, que é meu vizinho. Mas aí o Assis Chateaubriand não doou, mas o dono do Quitandinha, Nunes Rola ele chamava, Nunes Rola. Né? Não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome era Nunes Rola. E ajudou em tijolos, ajudou em telhas e tudo, né? E meu pai conta que ele saía com grupos aí de abnegados para vender os livros de porta em porta, e os espíritos comunicavam com eles no ouvido assim, dizendo, vai lá em tal lugar, bate em tal lugar que vai ajudar. Aí ele ia bater, realmente a pessoa atendia e ajudava. Né? Então foi uma luta e construiu um hospital que hoje é em Araras o Hospital São Leopoldo Mandic, porque com a mudança que houve aí na saúde estadual, aqueles obsidiados, então, eles todos foram devolvidos para a sua residência, então a saúde não pagava mais, então acabou, vamos dizer assim, mudando de mãos e hoje está nas mãos do proprietário da Faculdade São Leopoldo Mandic, né? O Junqueira, e o hospital está de vento em popa, ou seja, pouco embora tenha mudado o nome, o ideal abençoado, ele permanece cada vez mais atuante. Por que ele inaugurou com o nome de Luiz Saião? Ele inaugurou com o nome de Antônio Luiz Saião, justamente porque, na época do Império, que foi, vamos dizer assim, um expoente do espiritismo, e conviveu, inclusive, com o doutor... com o deputado doutor Bezerra de Menezes, o Antônio Luiz Saião era um advogado, né? E era um camarada caridoso que ajudava, foi inclusive um abolicionista, né? E foi um expoente da doutrina espírita, ele foi um dos pioneiros da doutrina espírita no país. Então ele colocou Antônio Luiz Saião justamente porque este nome ele caracterizaria bem, ele não quis colocar Hospital Espírita Antônio Luiz Saião, mas ele colocou Sanatório Antônio Luiz Saião, né? Que era da FEB, é um dos senadores da FEB. Exatamente. Só que com isso, ele ganhou a antipatia do cônego da cidade, né?
que era o dirigente católico da cidade, nós estamos falando da década de 50, onde a religião católica ela era praticamente que um poder político. Para todas as inaugurações, para tudo, tinha que estar lá o sacerdote, o padre e tal, tinha que dar bênção, não sei o quê. E este sacerdote, ele, com essa iniciativa do meu pai, né, ele excomungou o meu pai publicamente na igreja, né? Meu pai já não frequentava a igreja e tal, mas ele quis fazer isso aí porque os pais do meu pai, meus avós, frequentavam a igreja matriz de Araras, né? E uma forma de forçar o meu pai a desistir daquilo, ele falava nos sermões: Nossa Senhora não há de permitir levantar aquelas paredes. Quanto mais ele combatia, mais as paredes levantavam, né? E falava: aquele que está construindo isso vai ser o que vai ser o primeiro a ser internado lá dentro, né? Não, quer dizer, ignorância de uma época aí de preconceitos e de intolerâncias descabidas, né? E o que aconteceu? Os meus avós que frequentavam lá, deixaram de frequentar lá, foram frequentar uma igreja católica de um outro lugar. E a questão, por exemplo, do Anuário Espírita? Conta aí. Você me falou que o Chico que pediu para eles fundar o Anuário. Sim. Vamos lá, o Anuário. O Anuário Espírita é o seguinte, o meu pai, então, com essas pesquisas dele do Espiritismo, naturalmente ele foi levado até Pedro Leopoldo para poder conhecer o Chico Xavier, que era o expoente máximo e foi o expoente máximo do Espiritismo aí no século XX e no século XXI, começo do século XXI, né? E meu pai, ele, vamos dizer assim, ele sempre foi uma pessoa que ele procurava construir as coisas de forma que fosse para os outros. Ele não construiu nada para ele. O hospital que foi construído não foi construído para ele. O hospital que foi construído de uma forma filantrópica para atendendo os pedidos da espiritualidade, para que fosse algo construído, tá? Como, vamos dizer assim, a necessidade de alguém que tinha se conscientizado de ser aquilo a oportunidade da redenção do seu próprio espírito, tá? Então ele, com o grupo de abnegados e de tudo, ele sempre fez nesse sentido. E um belo dia, ele acabou se afastando da direção do sanatório, porque tinha os grupos que queriam tocar e tudo, ele não discutia, ele não polemizava, nada. Quer tocar, pode tocar e tudo, ele já tinha construído e tudo, não tem problema nenhum. Aí um dia chamaram ele, falou, o Chico, um companheiro falou, Chico, lá em Uberaba, tá te chamando, quer que você vá para lá, né? Tô voltando de Uberaba agora, o Chico falou que quer que você vá para lá. Aí meu pai falou, mas então vamos para lá. Mas acabei de voltar. Não, vamos para lá. E voltaram para lá. Aí chegou lá o Chico Xavier, ciente da capacidade intelectual do meu pai, que era professor de sociologia, que era um pesquisador, virou para ele e falou, Lauro, eu gostaria que você fizesse um compilado dos, vamos dizer assim, assuntos anuais dos avanços do espiritismo no Brasil e criasse um anuário, né? E com quem que eu vou falar? Aí o Chico deu um monte de nomes para ele, de pessoas, inclusive de São Paulo e tudo, para pesquisar, para poder entrevistar e tudo. Meu pai saiu de lá com isso, veio para São Paulo e tudo. Depois de um certo tempo, voltou para o Chico e falou, Chico, eu acho que não vai dar certo. Falou, por quê? É porque eu fui atrás de fulano de tal, fui atrás do Canuto de Abreu, fui atrás de não sei o quê. Ninguém me recebeu, né? Mas espera um pouquinho. Aí o Chico escreveu uma apresentação de próprio punho e deu para o meu pai. Aquilo foi que nem mágica. Todos os que tinham fechado a porta abriram com as cartas da apresentação do Chico. Porque aí estavam sabendo de quem que era a recomendação. E aí realmente saiu o primeiro Anuário Espírita em 1964, né? E foi o que deu início, inclusive, ao Instituto de Difusão Espírita, porque o primeiro Anuário Espírita foi impresso numa gráfica aqui de São Paulo, que era ligado aos tempos que ele tinha frequentado aqui
Faculdade de São Francisco, que era amigo dele da época. O segundo, em diante, já foi através do IDE, que foi o nome, inclusive, sugerido pelo Chico Xavier, que é o Instituto de Difusão Espírita de Araras. Que maravilha, né? Bom, agora fala um pouco da sua mãe, né? Pois é, minha mãe, ela sempre acompanhou ele, né? E ela era dentista, eles, inclusive, vamos dizer assim, meu pai era noivo, meu pai foi noivo 2 vezes, se eu não me engano, 2 vezes ele foi noivo e não deu certo, as 2 vezes, né? E minha mãe era dentista, eles se casaram, ela tinha 34 anos, ele 35, né? Ela era dentista e ela tinha um tio, né? Acho que era irmão da mãe dela, que ele tinha mediunidade. E um dia ele virou vendo o meu pai, não sei se foi no centro, não sei o que foi lá, que meu pai inclusive fundou centro em Arara, centro espírita e tudo. E frequentava o centro do pai da minha mãe, né? Frequentava junto. E esse irmão esse tio da minha mãe falou assim, ô Cida, o nome dela é Aparecida, fala, ô Cida, esse moço aí você vai se casar com ele. Ela falou, fala baixo, fulano, fala baixo que ele é noivo, ele vai escutar ainda, você vai complicar para mim, né? E realmente acabou dando certo de se casarem e tudo, né? Foi uma coisa interessante. E ela sempre ajudou muito o ideal, né? Inclusive, no sanatório, ela trabalhou mais de 30 anos durante o período da tarde como cirurgiã dentista de forma absolutamente gratuita, filantrópica, sem receber nenhum provento pecuniário. Mas hoje eu tenho certeza que, olha, eu tenho que fazer muito esforço para poder conseguir o direito de poder conviver com eles do lado de lá, né? Porque encontrar, toda a gente vai se encontrar, mas é a tal da coisa, né? Aqueles que estão mais evoluídos, eles, bom, então agora chegou a hora de eu ir para a minha colônia lá em cima, se aguarda um pouco aí. E você e seu irmão, vocês seguiram a doutrina espírita conforme seus pais? Sim, desde nós nascemos nesse ambiente espírita, né? Nós nascemos no ambiente espírita e o que eu acho mais bonito no espiritismo é justamente a beleza dele ser uma filosofia que ela não é estática, ela é dinâmica, né? Então, é uma filosofia que nos permite questionar, né? Por exemplo, uma vez eu tive a oportunidade de almoçar lá no sanatório, eu tive a oportunidade de almoçar logo depois de uma palestra do Divaldo Franco, e frente a frente com o Divaldo, ele estava na minha frente com o prato e eu aqui, eu virei para o Divaldo e falei, Divaldo, eu tenho uma curiosidade, tá? Que até hoje não entendo bem, né? Que é o seguinte, aquela história que o Chico deixou grafado, inclusive, se eu não me engano foi no Pinga Fogo, de que é necessário a gente aguardar 72 horas depois do desencarne para proceder à cremação. Ele falou realmente isso? Falou, está lá no Pinga Fogo, falou realmente isso e tal. Então, Divaldo, agora, uma coisa que eu não entendo é o seguinte, nós vivemos num país tropical, e num país tropical não é possível deixar um corpo durante 72 horas sem que ele esteja resguardado numa câmara fria. Uma câmara fria para poder não ficar se decompondo, né? Realmente tem que fazer isso. Eu falei, Divaldo, você já experimentou abrir o congelador e enfiar a mão lá dentro? Quanto tempo a gente aguenta com a mão lá dentro sem aquilo queimar, né? Será que aquela sensação
não seria tão ruim ou até pior do que o fogo da cremação? Né? Realmente era... Falei, outra coisa, as pessoas que doam órgãos, como é que ficaria então? Vai sentir, ficar arrancando os órgãos e tal, e não sei o quê? Qual que seria a melhor profilaxia? Falou, olha, a melhor profilaxia é a gente entender que isto daqui é provisório, tá? E que apesar de ser uma bênção concedida a Deus para a nossa evolução, isso aqui não nos pertence. Ou seja, assim que a gente perceber que está se desligando, a gente deve fazer que nem fez o Ló quando saiu do Sodoma e o Gomorra. Vai e não olha para trás. Você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de contar um episódio com o Chico Xavier que o meu pai relatou. Isso não está em livro nenhum, né? Mas eu me lembro, meu pai ele desencarnou quando eu tinha 19 anos de idade, de acidente automobilístico, né? Eu tive, inclusive, uma premonição de que ia acontecer isso. Um dia eu posso contar até em detalhes esse episódio. Mas eu queria contar um detalhe, um fato que ele contou acerca de um encontro que ele teve no Chico. Se eu não me engano, foi em Pedro Leopoldo. O Chico, ele era uma pessoa, para quem conheceu pessoalmente o Chico, e eu posso testemunhar isso. Era impossível estar na presença do Chico Xavier sem a gente sentir um diferencial. Por quê? Porque ele não era uma pessoa comum, né? Era uma pessoa de altíssimo bom humor, gostava inclusive de piadas, vamos dizer assim, sem ser piadas de baixaria, gostava de dar risada e tudo. E este fato, inclusive, quando ele contou esse fato, depois dele contar, ele dava gargalhadas que aí a pessoa ficava sem saber se aquilo era realmente uma verdade ou não, né? O meu pai testemunhou que alguém perguntou para ele e falou assim, Chico, aquela passagem no Novo Testamento que Jesus diz que daí não sairás até pagares o último ceitil. Significa, quem estiver aqui não vai poder deixar a roda de reencarnações sem que pagar o último centavo, né? É verdade isso, né? Aí o Chico falou assim, olha, eu perguntei uma vez para o Emmanuel isso, e ele me falou a respeito de um caso de uma freira muito caridosa, que ela passou a vida inteira dela a fazer enxovaizinhos de crianças, né? Enquanto ela rezava e tudo, ela fazia enxovaizinhos de crianças e tudo. Isso ela fez durante 80 anos. Ela fez os enxovaizinhos e tudo. Foi uma pessoa que não tinha defeitos, não tinha nada, né? A hora que ela desencarnou, né? Foi recebida lá praticamente que banda sinfônica, vamos dizer assim, né? E aí o mentor dela falava assim, olha, poucas pessoas chegaram a esse nível, mas a senhora vai ter que voltar. Voltar? Né? Mas voltar para quê? Né? O que eu fiz de errado lá? Eu já fiz um balanço, não me lembro nada que eu fiz de errado, né? Chico Xavier contando isso. Ele falou assim, a hora que a senhora fazia um enxovalzinho, lembra que a senhora usava aqueles rolinhos de linha e tudo? Quando chegava no último pedacinho, a senhora cortava com o dente e jogava no chão, aqueles pedacinhos. Então, todos aqueles pedacinhos somados que a senhora jogou no chão, agora a senhora vai nascer, a senhora vai ficar lá por algumas décadas só, a senhora vai ser filha de um fazendeiro, vai plantar algodão para repor aqueles fiozinhos que a senhora jogou no chão. E ele dava risada, dava gargalhada.
Aí você ficava sem saber se aquilo isso, seria né? uma piada ou se seria realidade, né? Então, é mais um aspecto que a gente vê que o espiritismo, ele não é uma coisa pronta, ele é uma coisa que realmente a gente, sabe? Seria mais ou menos a mesma coisa que virar e falar o seguinte, quantas reencarnações a gente ainda vai ter, né? Até não precisa nascer mais, né? Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que ela era médium, e inclusive fazia trabalhos e tudo, e uma vez ela recebeu um espírito e tudo, e o espírito falou para mim na frente assim, você é tão antigo, mas tão antigo que as suas civilizações que você viveu já nem existem mais. Eu fiquei tão inchado ouvindo aquilo lá, falei, nossa, eu sou muito importante e tudo, né? Depois, refletindo, eu percebi, o espírito me chamou de idiota e eu não percebi. Se eu renasci em civilizações antigas que não existem mais e ainda estou aqui, eu sou muito ruim de serviço. Muito bem, Antônio. Olha, nós estamos contentes com esse seu depoimento maravilhoso. Você que está de parabéns, Luciano, por toda a sua iniciativa aqui, por todo o seu trabalho, por todo o seu pioneirismo. E olha, você tem a mais absoluta certeza de que você está coberto aqui das mais puras bênçãos, tá? Por tudo isso aí que você tem feito e tudo. E hoje, inclusive, eu tive uma reunião aí de trabalho jurídico e tal, conversei com um amigo aí, Humberto Tedeschi, ele também tem preparos espíritas e tudo, e ele está com a esposa com tratamento oncológico, né? Então, aproveitando esse ambiente aqui de altíssima espiritualidade e relembrando que o Chico falava que a encarnação é uma coisa tão séria, tão elaborada, que se a gente pedir prorrogação com fé, o alto concede. Então eu queria pedir aqui para todos os espíritos que estão aqui, que atuam aqui dentro, se puder conceder essa prorrogação para a esposa desse meu amigo, Humberto Tedeschi, que concedam para que eles possam aí evoluir mais tempo aqui, que eles possam ser felizes e tudo. E agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, de ser um dos primeiros, primeiro com a minha esposa e tudo aqui presente, e, olha, testemunhar essa façanha sua, viu? Parabéns.